Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Estamos transmitindo o programa Estúdio Aberto pela Rádio Progresso de Montenegro. Bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Tudo bem, temperatura de 20 graus. Hoje é segunda-feira, o programa é ao vivo e gravado pela JPTV. Vamos trazer aí um festival de informações nessa manhã de segunda-feira. Temperatura agradável de 20 graus, tempo bom, pouca nebulosidade. Clarice, primeira notícia do JP News. Aberta a temporada dos buracos na rua João Pessoa. Tem buraco para mais de metro, como dizia antigamente, né? É verdade, literalmente. O problema se manifesta principalmente nos cruzamentos de algumas vias aqui da João Pessoa. Entre assim, as de maior destaque que a gente trouxe na reportagem é a João Pessoa com José Luiz, aliás, Fernando Ferrari. Aqui também, próximo ao Olavo Bilac, no cruzamento ali nas esquinas, é onde mais se encontram os buracos, né? Mas existem também buracos bem no meio das quadras, né? Buracos que muitas vezes pegam de surpresa os motoristas, né? E acabam dando então aquele impacto, né? Que muitas vezes até acaba estragando alguma coisa na roda do carro, né? E mais perigoso ainda para quem anda de moto, de bicicleta, né? Principalmente à noite, aonde os locais não tem tanta iluminação assim, né? Então a gente fez a reportagem para que sirva de alerta, né, para quem passa por ali e para que as autoridades competentes, né, tomem providências para solucionar esse problema, porque é comum existirem buracos, né, mas assim, no momento em que se manifesta em grande quantidade, como a gente está vendo agora, e de um está surgindo o outro e já há uma proliferação, digamos assim, de buracos, né, um do lado do outro. Então fica difícil, porque se existem um ou dois, o motorista ainda tem como desviar, mas no momento em que se forma essa buraqueira toda que a gente está observando aí, realmente não há como desviar. E assim como a gente fez essa ronda hoje na rua João Pessoa, nos próximos dias a gente vai estar vendo quais são as outras vias aqui do centro que também apresentam esse tipo de problema. E aproveitando, né, Adriano, essa bela manhã de segunda-feira, a gente também fez aquela tradicional ronda no Rio Caí. Hoje pela manhã eu passei em frente à Câmara de Vereadores e estavam a Marisa, a moça que faz a limpeza lá, né? Estava mais uma vez, como toda segunda-feira, fazendo a limpeza da escadaria e do entorno da Câmara de Vereadores, assim como o pessoal ali da agência receptiva também limpando a sujeirada que foi deixada ontem à noite pelos frequentadores da beira do rio. A gente está sempre tratando esse assunto, né? Sempre abordando essa questão. Poxa, tem containers do lado da Câmara de Vereadores, tem várias lixeiras espalhadas por ali, mas mesmo assim o pessoal come seu lanche, deixa o saquinho jogado lá, deixa a garrafa de cerveja, de refrigerante. Olha, é muito lixo e é toda segunda-feira a mesma coisa. Isso já acontece há anos, né? E é uma pena porque é feio, né? A gente diz que a beira do rio é um cartão postal, mas toda segunda-feira ele amanhece rabiscado, né? Pela falta de conscientização das pessoas que jogam aquele lixo ali. E pegando esse gancho, né? A gente foi fazer aquela tradicional matéria da página 14, que trata sobre o meio ambiente, sobre as questões do Rio Caí. E aí, pegando esse gancho do lixo, eu fui observar, né, no entorno do rio, como é que está essa questão, se as pessoas também jogam lixo no rio, né? E deu para observar que sim, Adriano, é grande o número de sacolas, de embalagens, de materiais jogados à margem do rio e que quando o nível da água sobe, né, leva para dentro do rio. Não é preciso nem que o nível da água suba, né? O próprio vento, alguns materiais leves, como sacolas plásticas, garrafas PET, são encaminhados para o rio através do vento, né? Enfim. Então, é lamentável que as pessoas ainda não tenham acordado para essa conscientização, né, da preservação do meio ambiente. O que acontece? Além da poluição, todo esse material que cai no rio, a hora que vier uma enchente vai parar onde? Vai parar na casa daqueles próprios que jogaram lá. Muitas vezes não, né? Acaba indo parar na casa de pessoas que sabem que o local do lixo não é ali. Mas o justo acaba pagando pelo errado, né? Então é lamentável essa situação. Ok, Clarice, seguimos aqui com informações do portal JP News nessa segunda-feira, programa ao vivo da RPM Rádio, gravado pela JPTV. Câmara de Vereadores de Montenegro vai discutir a circulação de mototransportadores na cidade, né?
questões relacionadas à circulação de motos transportadores em debate nos próximos dias na Câmara. Aprovado o requerimento do vereador Marcos Guelentuco, na sessão do último dia 28. Agora serão convidados as autoridades e pessoas relacionadas a esse caso, Clarice. Adriano, em São Gabriel, cidade de onde eu venho, é muito conhecido o serviço de mototáxi. Por taxas que vão de 3 a 5 reais, os motoqueiros deslocam pessoas por toda a cidade. É muito interessante, né? Acaba havendo uma certa concorrência com os taxistas, mas principalmente para as pessoas assim, que já não têm um poder aquisitivo, um salário um pouco melhor, é uma facilidade muito boa, porque em horários que não tem ônibus ou em certos locais onde os ônibus não chegam ou deixam distante, né? Então as pessoas chamam esse serviço, o motoqueiro vai até a casa da pessoa, a leva até o local desejado, né? Por um valor simbólico, que vai de R$13 dentro do município, né, nos bairros mais próximos, e R$5 nos bairros mais afastados. Digamos que daqui do centro até a Germano Enff, né, se cobrasse o valor de R$5. Principalmente nos dias como finais de semana, sábado e domingo, quando a gente tem ônibus somente de hora em hora, então às vezes a pessoa se desocupa do que tem para fazer aqui no centro e tem que ficar 40, 50 minutos, às vezes até 1 hora esperando o ônibus, né? Então, poder contar com um serviço assim, não sei se é o caso que pretendem implementar aqui ou se é para outros serviços, como teleentregas ou coisas assim, né? Mas se fosse, seria bastante interessante. Eu acho que a população ia gostar desse serviço que, como eu falei, né, a gente já observa em cidades como lá de onde eu venho, São Gabriel, em Porto Alegre também, acredito que ainda exista, há um tempo atrás existia. Então, é uma novidade positiva para a comunidade de Monte. Eu não tenho a informação correta se é sobre esse assunto de transporte de pessoas ou se é de transporte de cargas, porque há uma reclamação muito grande de algumas pessoas em relação ao transporte, essas motos que trazem bombonas de água, né? Esses dias eu vi o motoqueiro fazendo uma curva na esquina e quase virando, né? Porque ele traz umas 5, 6 bombonas de água, né? Talvez seja também em função disso que está sendo convocada essa reunião, né? É interessante, seja como para melhorias, né? Então, ok. Positivo. Clarice, Fundarte recebe professores para o curso de Artes Visuais e Música. A professora Sandra Roden, aqui em atividade na foto, né? A professora de Artes Visuais e Música, Sandra Roden, deu sua primeira aula às professoras de ensino infantil de Montenegro. 20 professoras estavam presentes no Teatro Terezinha Petri Cardona no último sábado, para se aperfeiçoar na profissão de educadora com as diferentes técnicas da experiente professora montenegrina. Interessante isso, né? Porque é um curso a mais que essas professoras de educação infantil têm, justamente nessa especialização da Sandra Roden, que é Artes Visuais e Música. É bastante interessante e vai ao encontro também daquele projeto, o Arte na Escola, que também é coordenado pela professora Sandra Roden, né? Com o objetivo de trocar experiências, de qualificar, né, os professores de ensino fundamental ligado às artes, né? E agora, então, com mais essa iniciativa, em pleno sábado, né, um momento em que os professores poderiam estar em casa descansando, mas mostram mais uma vez a sua dedicação aos alunos, né, a vontade de aprender mais para levar mais para a sala de aula. Uma bela iniciativa. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações. Na última sexta-feira, o Grupo Progresso de Comunicação esteve cobrindo aí o lançamento do mais novo CTG de Montenegro, que é o Reminiscências. Isso mesmo, né? Na sexta-feira, dia 29, foi o dia oficial da fundação dos Reminiscências, o novo CTG da cidade. A festa de lançamento aconteceu na sede do CTG Os Lanceiros. E teve início às 8h30 da noite, contando com jantar, posse das primeiras prendas do Reminiscências e apresentações, além de baile. Vamos fazer trabalhos comunitários recebendo crianças de bairros carentes e idosos, como já fazemos com o Asilo Mãe de Deus, disse Suzete Primaz, patroa do CTG Reminiscências. Interessante, né, Adriano, a continuidade do trabalho, né, do CTG. As pessoas não se acomodam, existe um CTG, para que vamos abrir outro, né? Não, elas querem dar continuidade, querem ampliar esse trabalho, um trabalho muito bonito de divulgação da cultura, mas também de retirada de muitas crianças das ruas, né?
crianças que estariam com tempo ocioso, que estudam de manhã e à tarde ficariam em casa sem fazer nada e vice-versa. E acabam levando esses jovens, essas crianças para dentro do CTG para tratar da cultura e também para mostrar caminhos corretos a serem seguidos na vida, né? É legal que Montenegro agora tem mais uma entidade com esse foco, com esse objetivo. Muito bem, Clarice, mais informações aqui que estão chegando do nosso portal JP News, meu portal de informações aqui da região, né, Clarice? Sempre temos notícias atualizadas aqui, né? Exatamente. Todos os dias a gente está em busca, né, do que é notícia na cidade para trazer para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Hoje pela manhã, inclusive, Adriano, a gente estourou, né, o nosso número de amigos, né, de pessoas que curtem a nossa página no Facebook. Já ultrapassamos o número de 5.000 e sempre, diariamente, mais pessoas, né, querendo saber o que está acontecendo, acessando o nosso portal, conferindo através das redes sociais. É bastante interessante. Nosso trabalho tem repercutido positivamente junto à comunidade. Muito bem, Clarice. O acordo salarial dos comerciários do setor das lojas para 2014 está próximo de ser fechado. A informação é do Síndico Comerciários, que está convocando a categoria para uma Assembleia Geral na próxima semana. Será essa semana, melhor dizendo, quinta-feira, dia 4, né, para avaliar a proposta apresentada pelo Síndico Lojas. Pela proposta, os comerciários terão um reajuste geral de 7% e os pisos de admissão de 9,43%. O piso, que em 2013 ficou em R$ 870, com o reajuste passaria a R$ 952, mas retroativo a março de 2014. Portanto, a reunião será na sede do Sindicato na Apolinário de Moraes 950, na próxima quinta-feira. Esse é um momento sempre muito aguardado, né, por quem trabalha no comércio. Um aumento sempre é bem-vindo, né, e a questão de ter que ficar no aguardo causa uma certa expectativa, né. Vamos ficar na torcida para que seja aprovado esse reajuste, para que o pessoal comece o mês bem, né. Ok, Clarice. Uma notícia boa que surgiu essa semana, ou melhor, na semana passada, foi o anúncio feito pelo prefeito Paulo Azeredo de que a prefeitura irá pagar integralmente os salários de todos os funcionários da APAI, né, que é uma novidade muito bacana, porque a APAI faz um trabalho benemérito na comunidade e vem enfrentando, né, há muito tempo, problemas financeiros, né, porque ela trabalha na base de doações. Agora a prefeitura vai encampar os funcionários, o que é uma boa notícia. Exatamente, Adriano. Já existe o projeto de lei que foi encaminhado semana passada para a Câmara de Vereadores. O prefeito disse que observou as dificuldades, né, que a administração da APAI tinha todo mês em fazer o fechamento da folha, que já colaboravam, né, que a prefeitura já colaborava com alguns custos, mas observou a necessidade então de ampliar essa ajuda, fazendo o pagamento integral dos salários, né? Então agora é uma questão de aguardar para ver se o projeto será aprovado ou não, mas acredito que sim, né? É um projeto com uma boa causa, né? Então a gente acredita que vai ser bem aceito pela Câmara de Vereadores. Muito bem, Clarice, agora a hora do esporte, algumas informações esportivas. O Grêmio venceu ontem, venceu a equipe do Bahia e já está mais próximo aí do grupo dos 4 que vão para a Libertadores. O Inter também no sábado venceu o Palmeiras. E a notícia esportiva policial é que a Polícia Civil de Porto Alegre espera ouvir suspeitos aí de terem manifestado palavras de cunho racista nesta semana, né? O goleiro Aranha dos Santos fez um boletim de ocorrência e agora a polícia está investigando o caso. Pois é, essa situação aconteceu na quinta-feira, né? E ela parece estar tendo mais repercussão do que o próprio jogo, né? A gente entende o porquê disso, né? Ontem foi muito falado ainda nos meios de comunicação a nível nacional sobre essa questão. Inclusive o Aranha deu uma entrevista falando que está cansado, né, de sofrer com esse tipo de problema que não se manifesta apenas dentro do campo, né? O que acontece é que ali existe uma explosão de emoções, né, e as pessoas acabam perdendo a noção de civilidade. Mas esse tipo de preconceito a gente nota em várias esferas, né? E realmente para quem sofre deve ser muito complicado. Agora, mais humilhante é para quem comete, né? Porque eu não acredito que a pessoa não pare para refletir sobre seus atos e não se envergonhe disso, né? Mais uma vez, a gente tratando desse assunto
tá voltando a ser comum, né? A gente andou por um período mais tranquilo, assim, em relação aos preconceitos, a coisa parecia estar mais abafada, ou estava se manifestando para outro campo, né? A gente viu fortemente preconceito contra homossexuais, através daquela violência brutal nas ruas, né? Agressões. Aí parece que a questão do racismo tinha ficado meio abafada. Só que agora, há cerca de um ano para cá, essa questão está voltando, principalmente nos campos de futebol. E é triste, é lamentável, né? Que o Brasil, vamos dizer, o Brasil já ainda apresente esse tipo de situação. Muito bem, Clarice, olha só, dos 17, agora notícia nacional, né? Saindo do esporte para a política, dos 17 governadores que tentam a reeleição, agora em outubro, apenas 5 lideram as pesquisas em nível nacional. Depois que 79% do eleitorado expressaram desejo de mudança em pesquisa da Datafolha, divulgada na última sexta-feira, e após as manifestações que tomaram as ruas em junho do ano passado, os chefes dos governos estaduais em 16 das 27 unidades da federação estão em situação difícil nas eleições deste ano. A crise afeta tanto os que disputam a reeleição quanto os que tentam emplacar o sucessor. Dos 17 que buscam um segundo mandato, apenas 5 lideram as pesquisas de intenção de votos. 3 estão empatados, né? E 7 em desvantagem, de acordo com a pesquisa Ibope e Datafolha. Não há levantamento desses institutos na Paraíba e em Tocantins, onde os governadores disputam a reeleição. Em 2010, dos 18 que tentaram reeleição, 13 foram bem-sucedidos, ou seja, 72%. Agora, inverte esse quadro. Né? A popularidade dos candidatos parece estar em baixa, né? Alguns, inclusive, acusam a mídia, né, de favorecimento aos mais conhecidos, aos mais populares. Mas a gente não tem opinião sobre isso. Muito bem, Clarice. Lembrando que essa pesquisa aqui, feita pela Datafolha, se refere aos governadores que tentam a reeleição, tipo o Tarso Genro, aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é um dos candidatos à reeleição, que é governador já. Olha só, estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a notícia vem de Brasília, né? Entregue aos presidenciáveis e ainda inédito, mostra que o país precisará investir cerca de 274 bilhões de reais até 2033 para resolver o déficit de saneamento. O valor é o aporte necessário para atingir as metas de universalização traçadas para um período de 20 anos pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAP. No ritmo atual de investimentos, nas contas da Confederação, a universalização ocorreria em 50 anos. Realmente o Brasil tem sérios problemas de saneamento básico, né? E isso leva a uma questão de saúde pública também, né? É horrível a questão do esgoto correndo a céu aberto, né? O contato, muitas vezes. Aqui na própria Via Esperança, a gente já pôde observar uma situação semelhante, né? De problemas causados pela falta de saneamento, onde uma criança de 3, 4 anos corria no meio da rua de chinelinho de dedo junto às fezes, né? Então, bastante complicado, é uma questão realmente que merece uma atenção especial dos governantes, mas a gente sabe que há um longo caminho a se percorrer até conseguir resolver esse problema, né? Se é que um dia ele vai ser 100% solucionado. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com informações do portal JP News e de outros portais que são notícias dessa manhã de segunda-feira, temperatura de 20 graus para quem ouve a gente ao vivo, é JPTV, logicamente que veicula o programa gravado. Agora uma notícia de Montenegro da política, o vereador Renato Krantz diz que estudantes do município continuam consumindo água contaminada, Clarice. Mais uma questão de saúde, né? O vereador Renato Krantz se pronunciou na última sessão da Câmara, né, na quinta-feira, trazendo novamente esse assunto, essa questão da falta de limpeza nas caixas d'água das escolas municipais aqui de Montenegro. Ele que já a longo prazo vem discutindo essa questão, né? Vem fazendo as denúncias de que a administração municipal não estaria providenciando a limpeza dessas caixas d'água, e esse caso foi levado ao Ministério Público no início do ano. A prefeitura se manifestou dizendo que iria solucionar o problema. A previsão era até julho acabou, agosto também acabou e até agora nada, né? Então o vereador Krantz quer saber o
que está acontecendo, por que não foi tomada nenhuma providência até o momento, né? Então está cobrando novamente do Executivo uma medida, né? Uma solução para esse problema que, segundo ele, pode resultar na intoxicação, né? Na contaminação de doenças a algumas crianças. Então, novamente, esse assunto volta a ser tratado, né? Ele que abordou isso na quinta-feira, mas que a gente acredita que vai ter um desdobramento, né? O Executivo ainda não se pronunciou sobre a questão e a gente está aguardando, então, para trazer novidades. Enquanto isso, as crianças seguem tomando a água que, segundo o vereador Kranz, é uma água contaminada por sujeira. E é um caso ainda ligado à questão da água nas escolas, que gerou polêmica há um tempo atrás, há 1 ou 2 anos atrás, não lembro exatamente, sobre a questão do uso da água potável da torneira ou a água, justamente a água mineral, né? Muitos educandários explicaram, inclusive para a reportagem do Jornal Progresso, de que usam a água potável, ou seja, a água da torneira, por uma orientação sanitária que seria mais eficiente do que a água mineral. Tá? Isso gerou uma certa polêmica. Esse assunto até foi tema de matéria há 2 anos atrás. Mas é uma questão aí que tem diferentes pontos de vista. Né? Com certeza. Clarice, o vereador Márcio Miller critica o prefeito Paulo Azeredo por colocar um cabeleireiro no comando das obras do município. Na verdade, foi uma frase de efeito que o vereador Márcio Miller fez, né, se referindo ao secretário municipal de obras e secretário municipal de habitação, o secretário Juan Rocha. Né? Essas críticas a gente tem notado que são comuns, né? Várias indicações do prefeito são questionadas, né? Principalmente na Câmara dos Vereadores em dia de sessão. É a opinião, né? O que a gente vai fazer? Cada um tem a sua opinião quanto à competência ou não. A gente vai ter que aguardar para ver, né? Muito bem, Clarice. Mais uma notícia aqui da área política de Montenegro. JPTV inicia série de entrevistas com candidatos. O candidato Antônio Lix foi o primeiro a falar, né? São os candidatos a deputado estadual que têm residência em Montenegro. Esse foi o critério utilizado no programa Varrendo a Redação. E, portanto, já está aí, a primeira edição já está postada no portal JP News e também já vai para o nosso Jornal Progresso, né, Clarice? Exatamente, essa é uma boa oportunidade, né? Para quem ainda tem dúvidas sobre a quem vai destinar o seu voto, analisar as propostas dos candidatos, né? Ver o que mais se encaixa com o seu perfil e, de repente, a partir daí, escolher, né, em quem irá votar nas eleições agora de outubro. Ok, Clarice, tivemos uma nova adesão aí à campanha do Grupo Progresso de Comunicação, que visa conscientizar o Executivo e os órgãos públicos de que a Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira deve voltar sim para seu local de origem. Agora a Câmara de Vereadores está aderindo a essa proposta, né? Exatamente, Adriano. Agora na quinta-feira, no dia 4, a Câmara de Vereadores vai propor uma reunião, vai executar uma reunião, na verdade, né? Alguns convites já foram encaminhados, espera-se a presença do prefeito, espera-se da diretora da Biblioteca Pública e de diversas outras pessoas, né? Inclusive pessoas que participaram da nossa série aqui, a série sobre a biblioteca. E com isso se espera, o vereador Renato Kranz, né, presidente da Câmara, espera cobrar do Executivo uma medida, né? Ele que acredita que a melhor solução seria a execução do projeto original. Mas o prefeito questiona isso, né? Não quer executar o projeto original, quer fazer algumas mudanças, algumas adequações. Então isso vai ser novamente discutido agora na quinta-feira, nessa reunião, aonde o Kranz quer cobrar do Executivo uma data, né? um início para essas obras. Ok. A gente vai acompanhar então as novidades disso. Clarice, numa audiência pública com pouquíssima presença, lá na Câmara de Vereadores foi apresentada a LDO para o ano de 2015, né? Os valores de investimento são na ordem de 33 milhões de reais a ser distribuídos entre a Câmara Municipal, Fundarte e a Prefeitura, né? Exatamente, Adriano. A participação foi pouca, né? Participaram mais os secretários, secretária da Saúde, secretário de Habitação, enfim. Além dos vereadores. Os vereadores também estiveram presentes, alguns, né? Não foram em sua maioria, mas participaram. Inclusive ouviram críticas, né? Devido à questão da retenção
do valor aquele, né, que o Executivo faz os depósitos mensais, né. Anteriormente, como a gente sabe, no final do ano a Câmara de Vereadores devolvia o orçamento que não havia sido utilizado para que a Prefeitura no ano seguinte pudesse aplicar esses recursos em obras, em melhorias. A partir deste ano, então de 2014, a Câmara recebe valores, recebe em espécie mensalmente, e esse valor é depositado em uma conta e fica lá também até o final do ano. E no final do ano, então, eles novamente fazem um projeto, fazendo indicações para o Executivo de onde esse valor deve ser aplicado. A questão é que o Executivo diz que esse valor que fica preso na conta poderia estar circulando, né, no município para eventuais necessidades. Então essa situação foi criticada e houve ainda uma fala de que com essa iniciativa os vereadores rotulam, né, no que deve ser gasto esse dinheiro. Então a questão ainda gera polêmica, né? A gente trouxe essa notícia no início da semana e ela voltou a ser abordada então durante a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação, Clarice. Boa semana a todos. Até mais, pessoal.